Talvez a Bíblia para você é um livro qualquer, um livro que inspirou muitos filmes, um livro que inspirou muitos livros, e não necessariamente todo mundo que leu é alguém convertido ao princípio das Escrituras. Então, você precisa saber se aproximar da Bíblia. A Bíblia para você, na devoção, ela deve ser semelhante àquele seu café da manhã. Deve ser aquela questão que você se aproxima para comer, para se saciar. Você precisa de porções. Daí surgiu o tal do pão diário, né? Livros e mais livros de pão diário por aí. Você não necessariamente precisa adquirir um para estar se alimentando da palavra. Basta você ler um texto de forma intencional. O que é isso? Você vai procurar no texto você. Você vai procurar o que você precisa ser, que o texto diz. Você vai procurar o que você não está cumprindo em relação aos textos que está ali. Recomendo para quem nunca teve um contato com a Bíblia, leia o Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque provavelmente o Antigo vai ser muito desafiador para você e você vai desanimar. Você não vai ter compreensão, a sua fé não vai atingir ainda o que você precisa para ler o Antigo Testamento. Eu falo sem sombra de dúvidas. Para quem é bom entendedor, 1 Crônicas para mim, aquela genealogia, fulano gerou fulano, são 9 capítulos, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Parece uma coisa sem fim. Para você. Para mim tem sentido. Não é porque teologia, não. Eu estou falando que tem sentido. Aquilo ali tem um objetivo. Na genealogia se encontra muita coisa. O livro de Mateus e o livro de Lucas tem genealogia de Jesus. E todas as duas são genealogias diferentes. Uma vem de trás para frente, outra vem de frente para trás. Tem objetivo, tem um porquê. Se você não entender, tu fica doido. Se você for dar uma olhada cuidadosa na genealogia de Jesus, tu vai ver por meio de quem Jesus nasceu, qual foi a linhagem que Deus trouxe Jesus. E cá para nós, não é uma das melhores, não. Se você se envergonha da tua genealogia, da tua árvore genealógica, tão pertinho que você faz, meu bisavô, pastor, você não tem noção. Era o matador mais perigoso de galinha aqui de Figueira. Você vai olhar para Jesus, tem prostituta. A Bíblia deixa claro que Salomão nasceu da mulher de Urias, quando fala de Davi. O problema familiar foi parar na genealogia de Jesus. Então, preste atenção, tudo tem um porquê. Comece do novo, abra, vai ver Jesus, vai olhar os evangelhos. Depois que você se apegar à pessoa de Jesus, vai entender doutrina, vai ler o restante, Atos, aí entram nas cartas, tanto de Paulo como dos demais apóstolos e outros que escreveram. E depois, meu irmão, quando você estiver familiarizado com o Novo Testamento, então abre em Gênesis e vai ler o começo de tudo. Vai entender a origem. Gênesis é a origem, então vai entender a origem. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu iniciei nisso por quê? Nós precisamos voltar a ter um cuidado com a vida devocional. Depois que você lê uma porção curta, você não precisa ser uma pessoa de ler, eu vou ler a Bíblia toda. Você ainda não está nessa pegada, querido. Leia 2 versículos que está muito bom. Vai orar, mas vai orar o versículo. Deus, tua palavra diz aqui que o Senhor é bom. Suas misericórdias se renovam cada manhã, então hoje eu procuro a tua misericórdia aqui. Aliás, eu preciso da tua misericórdia por causa disso. Isso é ser devocional. É você olhar a Bíblia e ser intencional. É pegar ela e aplicar ela na sua vida. Estamos juntos? Em vez de você ficar lendo as tiradas de sabedoria do jornal, quer um outro conselho? Leia Provérbios. Provérbios não dá para ler. Capítulo 1. Não. Provérbios capítulo 1 vai do 1 ao 7. Para ali. Gente, Provérbios é um pai ensinando um filho a ser maduro. Provérbios tem várias sentenças de sabedoria e de maturidade. Se você for ver o Provérbios, parece até rabiscado. Preguiça escrito, paternidade. Eu grifei tudo porque um versículo de Provérbios é uma sentença para você ficar ali perdido. Daqui a pouco tu vai para outra, se tu for para outra, tu fala, já esqueci o outro. Por quê? Porque cada versículo de Provérbios lança sentenças e mais sentenças. E se você for sábio, ou querer uma mente sábia, você vai buscar raciocinar segundo Provérbios. Então faça uma coisa, leia o Novo Testamento e Provérbios. Abra no 1, não tem, são 31. Dizem que é para cada dia do mês, mas tem mês que tem 30. Vamos nessa. O que a gente precisa entender? Provérbios tem sabedoria.
Você vai encontrar ali posturas que você precisa ter. Você vai encontrar ali aplicações que Cristo espera que você tenha para a sua vida. E com certeza, aplicando a sabedoria de Provérbios, você não vai perder nas diversas situações que a vida nos apresenta. Está aprendendo a ser devocional? A igreja cristã do primeiro século, ela jejuava 2 vezes na semana, diferenciando dos demais, dos fariseus. Dias diferentes para não se confundir com os jejuns deles. Porque o nosso jejum não é jejum de hipocrisia, nós não passamos fome, nós fazemos disciplina. Nós somos intencionais, nós pegamos aquele momento onde nos privamos de um prazer para entregar a Deus uma causa que é mais fome para nós do que a fome do nosso corpo. O jejum é como se fosse uma intensificação da busca que você está. Jejum não faz Deus, como greve de fome, fazer o que você quer. Jejum ensina para você mesmo disciplina e demonstra a Deus o impacto. Aquilo está sofrendo em você, então você para e jejua. Todas as vezes que Deus pediu uma postura intensa do povo, Ele pediu jejum. Aliás, Deus nunca pediu jejum. Deus ensinou ao povo que uma postura intensa se mostrava com jejum. Convertei-vos a mim, diz o livro de Joel, com prantos, com jejuns, com choros e com prantos. Jejum, demonstração do povo voltando para Deus. Jejum, perplexidade. Jejum, tristeza. O jejum era um momento de reflexão. Toda perda era precedida, vinha depois da perda um jejum. Eles jejuavam ao perder uma pessoa. Por quê? Para refletir, para ter consciência espiritual. Fala para mim que você está aí. Meu irmão, não deixa. Por meio de canção, de palavra, eleja uma característica de Deus todo dia e louve aquela característica. Elogie aquilo, contemple aquilo. Sabe? Quando você vai elogiar alguém, tu não chega numa pessoa que está fedida e fala assim: você está tão cheiroso hoje? Que cheiro é esse? Gambá sem tomar banho 10 anos? Você não chega numa pessoa fedida e elogia o cheiro dela. Então, não é difícil encontrar características em Deus para louvá-lo. Olhe uma característica do Senhor, eleja ela e louve. Pratique generosidade, seja generoso. Isso é ser devocional. Não é só na hora da oferta. Ih, pastor, está na hora da oferta? Meu irmão, desliga a tua mente da religiosidade. Eu estou falando de prática devocional. Seja generoso, observe a vida. O que você pode fazer por alguém? Teve um dia que eu passei por uma pessoa, só que eu estava com muita pressa. E nem estava com o meu carro. Estou eu dirigindo o carro da minha sogra e de repente eu passei por uma pessoa, olhei, eu senti dentro de mim, volta e dá uma carona. Gente, a pessoa estava quase lá no Arco Metropolitano de Vila de Carro. Eu já estava na Praça de Figueira. Eu manobrei e voltei. Olhei a pessoa, falei se lembrava de mim, falei: entra aí, vou te dar uma carona. Deixei a pessoa, mas enquanto eu fui o quê? Falando de Cristo. E eu não sei porquê, mas a pessoa falou coisas e eu dei uma palavra, aquele momento serviu para aquela pessoa. Então seja generoso, se reparta enquanto você vive. Mais do que constitua uma mentalidade de ser generoso, de ser contribuidor, de olhar para o seu trabalho e falar: hoje eu vou dar o meu melhor para o Brasil. Hoje eu vou dar o meu melhor para meus clientes, hoje eu vou dar o meu melhor para aqueles que eu vou abordar. Então, seja todo dia uma oferta. Pratique seu ministério. Saia de manhã e quem é você para Cristo? O que Cristo te chamou para fazer? Ligue para as pessoas que faltou hoje. Já tem 2 semanas que muitas pessoas não vêm. Eu tenho uma listinha aqui. Está na hora da gente saber aí o que está acontecendo. Então, pratique, meu irmão. Seja, pelo amor de Deus, cristão. Viva como um. Então, pratique a devoção. Amém? Tem a ver com o que eu vou pregar? Por que você falou disso então? Eu tenho certeza que você estava precisando dessa chamada leve, amorosa, atenciosa. Porque, vamos lá, quanto tempo tem que essa Bíblia aí não é visitada? Os cristãos maduros, que já passou o tempo, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Faz um plano, não é acusatório não agora. Pelo amor de Deus, vai no teu ritmo, leve 15 anos lendo a Bíblia, mas leia ela toda. Melhor, pastor, tem dificuldade, eu durmo enquanto eu leio. Meu irmão, tu faz alguma atividade que tu caminha, sei lá, tu vai buscar teus filhos na escola. Você já ouviu falar da YouVersion? Cara, tem inúmeros textos lá que vem com áudio. Não é toda a Bíblia, a nossa NAA que a gente usa aqui na igreja, não tem ainda. Mas tem uma outra Bíblia
que tem a NAA já. Eu não gostei muito da narração, então eu fiquei com a YouVersion, eu estou lá na NVI ouvindo. Eu ouço na NVI. Pelo amor de Deus, bota lá a Bíblia em áudio. Faz um exercício ouvindo a Bíblia. Vai fazer uma caminhada ouvindo a Bíblia. Vai lavar a louça ouvindo a Bíblia, em vez de ficar ouvindo rádio com um monte de propaganda te mostrando que você não tem, que você não precisa e o que você vai despertar a vontade de ter. Vai ver alguma coisa útil para a tua fé. Ministra você mesmo. Trabalha a sua vida. Cuidado com informações. Meu irmão, tem muita forma de ser devocional e você precisa se unir a mim e a gente precisa buscar Deus juntos. E diariamente, claro. Estamos juntos? Alinhados? Então vamos falar do que interessa. Aliás, já estávamos nisso, mas nós vamos falar hoje da mente de Deus. Ou coisa para nos cativar e nos motivar a entender que nada sabemos. A mente de Deus. Romanos 11:33 é o nosso texto. Esse texto é um louvor. Deixa eu te falar uma coisa, aquela igreja que durante ouvir a palavra, ela fala amém, glória a Deus, ela não é uma igreja pentecostal. Pelo amor de Deus, é muito rótulo. Eu não aguento isso não. A igreja, ela precisa ter a atitude que Paulo teve várias vezes em suas cartas. Gente, você já falou? Outro dia eu estava olhando para o Felipe, aí eu fui tão assim tocado, fiquei lembrando que ele agora está beijoqueiro. Hoje eu estava lá agachado assim, vendo o sapato, aí ele veio atrás de mim, aí depois eu falei, dá um beijo aqui no papai, ele vinha para minhas costas, eu falei, opa, aí eu estava olhando para o Felipe lá no berço, me deu uma vontade, mas foi uma vontade muito doida, de acordar ele, sabe assim, de pegar, aí daqui a pouco eu falei assim, que louco, né, Jesus está nisso não. O que eu quero dizer? Você já foi tomado por alguma coisa que você estava ali fazendo, olhando? Você já foi cativado por algo que você estava falando? Aquilo te inflamou e se tornou um discurso inflamado? Sabe, eu não sei você, eu não consigo ser raso enquanto eu falo. Então, eu o tempo todo estou assim, antenado. Eu falo, tudo de mim está ali. Tudo, sempre, até uma brincadeira. Às vezes sou intenso até em brincar. O que eu quero dizer? Paulo estava tão inflamado em falar de quem Jesus era, que sabe o que aquilo vem, aquilo fica tão forte para você que você fala assim, meu Deus, ele começava a fazer louvor em meio a um ensino. Isso aconteceu em diversas cartas de Paulo, cartas pastorais, cartas às igrejas, e aqui em Romanos, Paulo está ensinando sobre a complexidade que ele deixou para nós, vale dizer aqui, que é Romanos 9, 10 e 11, eu estou só introduzindo. Esse texto é o 11, é o final de um ensino. E quando ele está ensinando de algo muito profundo, ele é tomado por a profundidade de quem é Deus e de como o conhecimento de Deus é muito rico, muito profundo. E eu fico tão triste em saber que tem igrejas, que nós somos cristãos tão rasos, tão simplistas. Nós somos vistos como pessoas ralé, como louco, como bitolado, como aquele que não evolui. A sociedade diz que evolui, nós estamos retardados, retrógrados, presos no passado, com um texto antiquado. Como assim? O nosso texto fala mais do futuro do que qualquer outra coisa. Aliás, ele nos prepara para viver uma realidade futura. É o tempo todo o cristão de mala pronta para partir para uma outra realidade. Como é que a nossa mente, que é do futuro, do porvir, que aguarda a justiça que vai tomar toda a terra, e como que nós somos chamados de retrógrados? O homem não percebe, mas o comportamento dele que é antiquado. Está aí, meu irmão? O comportamento dele é que é um comportamento de homem da caverna. É um comportamento de uma pessoa que passou. Nós não estamos mais na realidade de homens primitivos que seguem a própria tendência do corpo. Nós evoluímos de fato. Mas as pessoas continuam a agir como bicho, seguindo o que o corpo dela pede, andando conforme escravo de mentalidades que impõem sobre ela. Isso é ser livre? Isso é ser antenado? Quando Paulo se depara com quem Deus é, olha o louvor. Você já cantou isso? Olha aí. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus... Eu estou lendo o texto, mas é a música. Quão impenetráveis. Eu estou meio rouco hoje.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Dei de bandeja a música para o Ministério de Louvor, né? Obrigado aí, depois cachê, tá bom? Ó profundidade. Ele começa assim: como isso é fundo, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Eu não consigo explicar os juízos dele, não consigo sondar o que é o caminho dele, por onde ele passa, o que ele anda fazendo. Agora, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Isso são textos. Ele não cita do nada. Paulo louva conforme a Bíblia. Ele não puxa do nada o louvor e sai explanando. Ele do nada, ele termina com um amém. Paulo explode em canção escrita ou narrada, porque é outra pessoa que escreve Romanos, não é Paulo, é Tércio. Então o que está acontecendo com Paulo? Sabe, eu estou aqui falando com vocês e às vezes tem pastor que já pega assim: boa noite, igreja. Nessa noite. Você sente assim, de repente ele fala assim: agradeça a minha oportunidade em nome de Jesus. E ele volta a ele: não. Eu estou falando que o discurso, falar de Deus, falar sobre Deus, falar a palavra de Deus, começa a tomar a gente, e a gente vai ficando realmente assim, eufórico com aquilo que a gente está falando, e aquilo tem um poder de dominar o nosso interior, que não é possível que a gente não exploda em louvor. O que está acontecendo é que Paulo está falando de salvação. E quando ele está falando de salvação, de repente ele fala assim: Deus é muito grande, conhecer a Deus é muita coisa, não dá para entender o que ele faz, não dá para entender como ele se move, não dá para explicar a mente dele, não dá, é insondável. Aí ele cita por 2 vezes essa ideia de quem conheceu a mente do Senhor. Não sei se você sabe, mas ele está citando Isaías 40:13 e Jó 41:11. Deus faz uma perguntinha para Jó e para Isaías. Para quê? Para diminuir, todas as vezes que essa sentença é lançada, quem conheceu a mente do Senhor, é para dar uma baixa bola que tu não sabe de nada. É Deus falando assim: vamos lá, eu explico para você o que você quer, se você me explicar o que eu quero. Deus perguntou para Jó: quando eu lancei os fundamentos da terra, onde você estava, queridão? Quem me instruiu a fazer as coisas da forma que eu fiz? Quem me instruiu nos limites dos mares que eu pus? Quem me instruiu quando eu fundava o abismo? Se você tiver essa resposta, eu te dou as respostas que você quer. Do contrário, eu sou grande e você é pequeno. Do contrário, você não me entende e eu não vou te dar satisfação. O livro de Jó é Deus falando assim: não te darei satisfação, Jó. E por último ele fala assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu estou vendo com os meus olhos. Depois de Deus falar para ele assim: não me explico, não te devo satisfação, não vou te falar, sabe, a pior coisa que você faz com Deus é: por que estou sofrendo? Por que a vida está assim? Por que o mundo está assado? É coisas que você não vai encontrar respostas, porque tudo isso está dentro de um plano maior. Tudo isso está dentro de Deus deixando o homem ser o homem. E o homem se destrói, e o homem se corrompe, e o homem corrompe a criação junto com ele. Então cá para nós, querido, pare de achar, pare de entender Deus numa perspectiva humana, pequena, frágil, fajuta, pensando Deus com essa sua mente, raciocinando 2 mais 2 igual a 4, você vai ficar confuso, e um dia a vida vai te pedir um salto de fé, e se você não tiver esse salto, tu vai ficar frustrado. Muitas pessoas são vazias na sua existência, pequenas diante da vida, porque elas não entendem que a vida, se a gente for raciocinar e tentar achar lógica para tudo, para muitas coisas a gente não vai encontrar lógica. Meu professor estava dando aula para a gente, história do cristianismo. A família deles é de gerações de pastores no meio batista, e pastores grandes. Ele falou o seguinte: de repente a família se reuniu para fazer um evento em família. Está todo mundo lá, todos pastores, cristãos. Há tempos, a criança pula dentro da piscina e ninguém vê. Se afoga. Encontra uma criança boiando morta. Uma família de pastores. Vamos lá. Está vendo aí? Deus não existe. O que mais? 2 mais 2 igual a 4? Lógico, reto, pensando a vida de forma tão objetiva, tão clara, pegando uma equação para resolver isso. Vai lá, meu irmão. Fica louco.
Só vou te falar uma coisa, a loucura te aguarda. Porque você pode tirar Deus da tua vida e não vai mudar nada. As coisas vão continuar assim. Crianças vão continuar pulando em piscina e os pais se distraindo. Não porque são maus pais. Quem já teve uma criança em casa sabe. Criança vai continuar correndo para a rua e sendo atropelada, ou vai levar uma bala perdida. Isso é a prova de que Deus não existe? Você entendeu? Estou fazendo isso para você ver a sua fé. Estou fazendo isso para você enxergar. Estou fazendo isso para você fazer igual Paulo, depois de dar uma instrução, falar assim, eu não entendo. E não consigo entender. É difícil de entender. Não dá para entrar nele. Não dá para sondá-lo. Não dá. Ele é muito fundo. O salmista virou para Deus e falou assim, os meus adversários olham para mim e se perguntam, aonde está Deus? Ele diz assim, depois lá, vai desenrolando e ele fala assim, ai de mim se não fosse o Senhor. Você sabe, quer saber um dos paradoxos da vida na fé? É que às vezes Deus não nos livra de detalhes difíceis de entender. É óbvio, todo mundo que vai perder alguém vai te perder. Você sabe disso, né? Não? Não te ensinaram isso? Então vou te ensinar agora. Você vai morrer ou alguém da tua família vai morrer. Fui lá na igreja, o pastor pegou, Pode fazer tudo, irmão. A cadeira da frente aí é madeira, apesar de estar coberta com couro. Bate nela aí para ver se isola. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai morrer, alguém vai morrer da tua família. Algum momento isso vai acontecer. Naquele momento, se você virar para Deus e ficar, por quê? Por quê? Tu vai afundar. Agora, se você virar e falar assim, Deus, eu estou precisando de um refúgio. As coisas aqui estão penosas. Eu sei que o Senhor não escolheu a realidade do pecado para nós. Eu sei que o Senhor não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Porque não foi o Senhor que comeu aquilo que não devia. Não foi o Senhor que abriu a porta à morte, foi o homem. E muito pelo contrário, o Senhor ama e nos resgatou. O Senhor não precisava vir atrás de nós, porque nós viramos as costas para o Senhor, mas o Senhor veio através de Jesus. Então, cá para nós, dá uma mão aqui. Dá uma mão aqui, porque está difícil, Deus. Meu irmão, para aquele que se apega assim, numa confiança que não se explica, que não se mede, que não é linear, que não fica fazendo conta, que simplesmente se lança sobre aquilo que a Bíblia diz que é, esses desfrutam de Deus de uma forma sobrenatural e entendem o poder do consolo, entendem o poder de Deus na injustiça. Muitas vezes a gente sofre injustiças. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é você quando todos vos perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de injustiça. Jesus falou assim, vocês serão felizes se vocês entenderem uma coisa, vão estar lascando com a pessoa de vocês, mas vocês estarão em mim e isso vai ser motivo de alegria. Como é que eu vou ser afligido? Se Deus vai me libertar de todo o mal, eu vou para a igreja porque o mal está aí. No mundo você vai sofrer aflição. E o cristianismo, ele traz mais aflição à vida. Só que se você aprende a andar com Deus, o que eu estou começando a colocar? Ô mente que não se entende. Ô raciocínio que não é lógico. Se Deus fosse lógico, ele concluiria como nós. Deus não é lógico. Porque você não é lógico, você é conveniente, você é circunstancial. Essa ministração é para você entender o seguinte, você fica tentando raciocinar Deus, você fica tentando extrair conceitos humanos e aplicar nele. E depois, quando você olha para os juízos dele, tu fala, é injusto. Estão tentando modelar você, estão tentando perverter você. E aos poucos você está sendo trabalhado para ser um ateu, para ser uma pessoa que olha para Deus com ódio, com repulsa. E isso não custa muito, tá, em nós. Nós somos pecadores, nós já temos uma rebelião dentro de nós. Você já conheceu a mente de Deus? É óbvio? Não. O texto são perguntas retóricas. Não. Quem foi o conselheiro dele? Não tem. Quem deu alguma coisa a Deus para pedir? Vem cá. Você ouviu o que eu te dei? Não tem. Esse texto, quem deu alguma coisa a Deus para ser restituído é o texto de Jó. Você sabe o que Deus fala? Olha aqui para mim. Jó 41 diz o texto seguinte, quem deu alguma coisa ao Senhor para ser restituído? Ele fala assim, toda a terra é minha. Ei, olha aqui para mim. Seu filho acha dinheiro dentro da tua casa, ele vira e fala, é meu? E depois ele fala, toma aqui, pai, eu te empresto? Devido aos risos, fiquei preocupado. Você ainda não entendeu que tudo é dele? Você ainda não entendeu que você não tem nada? Você usufrui do que ele permite. Isso não é resposta de crente, isso é realidade. Não sei se você entende, mas tudo aqui é dele.
Então preste atenção, nós precisamos ter no nosso coração uma coisa: você não pode medir Deus na sua sabedoria. Essa é aquela hora que vocês podem louvor. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 20. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Está escrito assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Só para você saber, o escriba era a nossa impressora de hoje. Era o cara que ficava sentado fazendo cópia de livro. Só que esses homens, eles eram conhecidos por quê? Cópia da palavra de Deus. Então esses homens, devido a tanto fazerem cópias, eles eram pessoas familiarizadas com o texto. Você está comigo? Aí ele diz assim, olha que sábio, olha que ousadia de Paulo, ao dizer: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Olha o que está acontecendo nesse texto. Só para eu te dei ele como aperitivo, porque nós vamos para o capítulo 2. O que está acontecendo aqui? Paulo está trabalhando porque essa igreja era uma igreja tomada pela filosofia, amante do discurso, gostava de ouvir um bom discurso. Era aquele povo que hoje pagaria milhões para ouvir palestra. Era um povo que gostava, fala bem, eu gosto de ir lá porque o cara fala bem. Só que ele está falando o seguinte: o mundo não conheceu a Deus na sua sabedoria. Aí ele falou o seguinte: para Deus salvar, ele falou assim: vou salvar pela loucura da pregação. Então a salvação, ela vem não por um discurso bem feito, não é pelo poder do discurso, mas é pelo efeito do que é pregado. Depois que se crê e se quer o que é anunciado, hoje eu estou te falando que Deus quer mostrar para você que a sua mente não é compatível com a mente dele, que a sua mente é pequena. Ele quer que você viva com ele um salto de fé. Ele quer que hoje você comece a desfrutar o que ele permite. A loucura da pregação é Deus falando: você não é capaz de me entender, mas eu te dou o braço e te faço ter alguma ideia para que você saia do estado que você está. Você entenda que você está num estado de rebelião a mim e você venha ter um relacionamento comigo. Isso é a loucura da pregação. A pregação, então, é Deus estendendo para nós a mão, porque a gente estava caído e nós não tínhamos como nos levantar. Então preste atenção, eu quero falar um pouco da sabedoria de Deus, porque na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então o que acontece? A sabedoria do mundo tentou. A sabedoria do mundo, olha o que Paulo faz: ele desafia, ele fala: quem é? Filósofo, psicólogo, teóricos, vocês que estudam, vocês que levantam tese, você que é doutor, que tipo de sabedoria poderia limitar a Deus? Ou poderia entendê-lo, ou poderia compreendê-lo, ou poderia explicá-lo? E cá para nós, meu irmão, presta atenção numa coisa, e vai aqui algo. Ele fala que Cristo é a sabedoria de Deus, loucura para os gregos, porque os gregos amavam a filosofia. E ele fala escândalo para os judeus, porque eles amavam sinais. Jesus não é nem sinal que saciava judeu e nem sabedoria que saciava gregos. Ele fala: Jesus é aquilo que escandaliza ambos. Então cá para nós, quando você chegar com a sua mentezinha arrogante, tentando modelar Deus, tentando limitá-lo, desafiá-lo, eu vou te falar uma coisa: ele vai te deixar quieto no lugar de rebelião que você está. Sabe por quê? Porque ele não te deve favor nenhum, você não deu nada para pedir de volta. Você tem que entender a sua pequenez, você tem que entender a sua humilhação. Paulo cita um texto de humilhação, de desce do pedestal. Você não é tão grande quanto você acha, você é pequeno. Eu acho graça. A minha faculdade, o seminário teológico que fiz, a gente tinha uma característica muito boa e ruim. Era modular. Então eu chegava, estou lá no 3º ano, o André chegou hoje, ele estudava comigo nas lições. Então quando eu cheguei lá, tinha turma que já estava bem lá na frente. E era um povo que andava assim, ó. Qual o seu viés teológico? Chegou lá, meu irmão, era um João Ninguém. A igreja enviou o cara, pagava o seminário do cara. Agora o cara saiu da igreja. Era assim que eles faziam. No meio do seminário de família, a igreja está errada. Tudo está errado. Nesse país está todo mundo errado. Não era um povo que aumentava em amor, em paixão por vidas. Eles não queriam fazer nada diferente. Eles queriam meter o malho. Queriam ser o questionador. Eles queriam ser aquele justiceiro da verdade. Está tudo errado. Você está errado. Ele está errado. Eu não sei o que está certo, mas está todo mundo errado.
não tinha paixão por Deus mais. Morreu. Você viu o cara se estrepando na vida. Mas ele permanecia no lugar de arrogância, falando que ele podia definir Deus agora. Agora Deus vai ter que caber. Eu sou calvinista, Deus vai ter que caber nisso. Eu sou não sei o quê. E ai de Deus que eu acho um texto que eu não possa pensar ele no meu modelo de pensamento de Deus. E qual é o seu modelo de pensamento de Deus? Eu experimentei um dia falar que eu era bíblico, isso deu uma confusão. O cara falou, não, a tua teologia é meio pentecostal. Eu falei, oi? Eu sou do manto, do fogo, mas pentecostal na teologia? Isso é quase que um xingamento na teologia. É sério. Ele quis dizer, tipo assim, tem uma coisa sem sentido. Por que a nossa mente procura definir, gente? Extrapola, vai além. Você tá comigo? Então presta atenção. Sabedoria, como Deus age, como Ele pensa. Ele está falando o seguinte, o mundo se deu, mas a sabedoria do mundo não alcançou a sabedoria de Deus. Cara, você vai ouvir o que eu vou te falar? Você sabe o que o capítulo 2 vai falar? Verso 6. Capítulo 2, verso 6, vai dizer para nós, no entanto, sabedoria, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem as dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Eles não são reduzidos a nada. Pelo contrário, olha agora, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que esteve oculta e que Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quando Deus pensou o que era saber, o que é sabedoria, o que é agir certo, o que é pensar certo, Ele não pensou, peraí, deixa eu fundar uma religião, eu estou perdido, peraí, vou escrever um livro com o dedo. Não é que foi isso a lei, né? Foi assim não, irmão. Ele sentou um dia e falou assim, eu vou esquematizar o que eu quero que ele seja. Tanto se fala de degradar o homem no evangelho tradicional, ou que eles chamam de renovado, mas olha o que a Bíblia diz, foi para a nossa glória. Deus queria glorificar o homem. É estranho falar isso. Da glória. Fazer brilhar. Nós estávamos no pecado destituídos da glória. Só que agora, a sabedoria que estava oculta, Deus falou, eu vou revelar. Eu vou trazer. Lembra? O capítulo 1 está falando de sabedoria. Agora o capítulo 2 está falando de sabedoria. Se você seguir, vamos seguir lendo agora, até o 16. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, isso aí não é o céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falam que é o céu, o que os olhos não viram, os ouvidos não viram. Mas aí tem o 10 que diz, Deus, porém, revelou isso por meio do Espírito. Você acha mesmo que Deus só tem o céu para nós? Tudo é céu. Que gama, que tara é essa no céu, meu Deus do céu? A gente precisa entender que tem coisas mais profundas que Deus... Não é possível que Deus mandou o Espírito Santo para a gente ter uma revelação do céu. Gente, acho que a gente ficou tão naquele rua de ouro, mar de cristal, Jerusalém, que bonita é. A gente fica tanto querendo, tá certo que a gente fica bem alegrinho quando asfalta a nossa rua, mas fica se empolgando só porque a rua é de ouro. Não, mano, pelo amor de Deus, tem coisa mais profunda, porque o Espírito sonda todas as coisas. Olha agora, até mesmo as profundezas de Deus. Segura. Vamos pensar. Ele está falando de sabedoria. Aí ele fala assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Está escrito aonde? Que texto bíblico é esse? Não tem. Tem um texto que fala, nunca se viu, nem jamais se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Paulo pega algum dizer para expressar o seguinte, não tem como, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não entrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fica tranquilo, se você não ama Deus, não é para você. E também não é o céu, porque ele nos revelou pelo Espírito. Por quê? Por que o Espírito foi o meio de revelação? Porque o Espírito consegue entender a profundidade de um Deus que a gente não sabe nem o que ele pensa. Agora vem cá. Tu é crente mesmo de verdade? Tu se descreve conforme a Bíblia te descreve? Você é a habitação do Espírito de Deus? O Espírito Santo mora dentro de você? Você é o templo do Espírito? Você toma para si a ideia de que você é templo, Deus habita em você, Ele se manifesta na sua vida. Agora vem cá. Mora em você alguém que sabe que Deus é nas profundezas? Mora em você alguém que sabe que Deus é por dentro. Se você não conhece a mente, esse ser conhece tudo. Aliás, esse Deus,
Esse ser participa de toda a natureza de Deus, está em Deus e está em você. Fala aí, o evangelho era para ser tão medíocre quanto nós somos? Tão pequenos? Tão reduzido a nada? Tão fajuto? Deus morreu na cruz, colocou o Espírito dele, que conhece a profundidade dele, dentro de nós, para a gente falar o quê? A paz do Senhor. E andar, com todo respeito, meu irmão, você está entendendo, né? Vou começar não, gracejo, que você vai ficar mais nisso do que no que eu estou falando. Mas a gente precisa logo raciocinar se nós estamos desfrutando do que é. Porque Deus me revelou isso por meio do Espírito. Porque o Espírito é um fofoqueiro. O Espírito Santo veio contar. Não, ele veio revelar para um fim. Pois, quem conheceu as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, isso está falando da totalidade da vida com Deus. O Espírito Santo foi te dado para você conhecer tudo que é teu por herança. Eu não acredito que você vai ficar normal depois de um texto como esse. Isso aqui é gostoso aqui, você entendeu que a gente só está falando da Bíblia? Está falando do que eu acho, do que Calvino disse, ou de quem sei lá o que falou. A gente precisa entender de uma vez por todas a grandeza do Deus que a gente diz ser servo dele. Ele nos deu um espírito para a gente conhecer. Por favor, 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não dá para se traduzir no que o homem diz, não dá para o homem falar, não dá para o homem explicar, não há linguagem que possa compreender isso. Você entendeu que o negócio é muito fundo? Aí ele diz, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí ele embola tudo, ele diz, o problema é que isso se revela. Isso não vem por explicação, os filósofos não alcançam, ninguém pode traduzir isso num discurso bem polido, mas se você entrar no Espírito, você entende. Por quê? Só se entende coisas espirituais conferindo com o espiritual. Ele está dizendo o seguinte, tem outro raciocínio, e não é o raciocínio lógico, é outro tipo de raciocínio. Vocês precisam atingir outro raciocínio para que Deus dê a vocês o que é de vocês. É novo raciocínio, não é o mesmo, não é como os filósofos, não é como o inquiridor desse século, aquele que fica questionando tudo. 14. Ora, a pessoa natural não aceita, repulsa, ignora, ou não entende, ou não consegue alcançar as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E elas não podem entendê-las, porque elas se discernem, se compreendem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. O que está dizendo aqui? Ela julga todo mundo. Ela pode julgar o pastor, é isso? Julgar aqui é discernir, é entender. Ela julga, ela compreende, ela entende perfeitamente. Isso é um julgamento aqui, é uma compreensão. Ele procura entender os detalhes dessa bolsa e ele compreende. Aí ele diz assim, mas ela não é julgada por ninguém. O que é isso? Viu? O crente não pode ser julgado. Não, gente, ela não pode ser compreendida. Quem entra no Espírito entende coisas que outros não entendem. É isso que o texto está falando. E ele não pode ser compreendido. As posturas dele não parecem sábias ao mundo. Parece tola, parece retrógrada, parece perdido, parece confuso. O que ele faz não é o lógico, não é o que o mercado está dizendo que é para fazer. Agora vem a nossa frase, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? E você querendo orar, dando um monte de regra para Deus. Presta atenção nesse nós, porém. Conjunção adversativa, Cadu. Não é só o mais, viu? Nós, porém. Eu sempre lembro dele, não consigo falar isso sem lembrar dele. Temos a mente de Cristo. O que significa esse nós, porém? Pois quem conheceu a mente do Senhor, lembra para que é? É para falar assim, desce do salto, Davi. Tu está se sentindo muito, mas tu é pequenininha, Bessa. Aí vem Paulo e fala assim, sim, você é uma pergunta retórica. Tá ali. A resposta está ali. Ninguém. Continua ninguém. Só que ele fala assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos entender então isso. Preste atenção. O texto de Isaías 55, 8 a 11, diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais elevados. Ele diz, assim como o céu é alto, assim são os pensamentos do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus. Aí ele diz, a chuva, ela desce e fornece pão ao que come e semente ao que semeia. Ela diz, ela rega. O que esse texto vai falar? Deus
Ele fala, ele se comunica, mas os caminhos dele, com a sua mente, você não atinge. Então preste atenção, Deus tem uma maneira de ser e pensar muito mais alta do que a nossa. Então, já tem aqui uma diferença na comunicação. Você está falando X, Deus está falando Y. É isso, está desconexo, está distante. O que você tem que fazer então? Você tem que compreender a tua deficiência de entender Deus. Você tem que entender que você é pequeno. Aí, quando Abraão foi orar a Deus falando para ele que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão chegou lá e falou assim, qual é? Tu sabe com quem tu está falando? AB, meu apelido. Eu sou o cara aqui, eu vou dizer para o senhor, tu está muito perdido. Vão falar o que do Senhor depois aí nas gerações que virão, sabendo que o Senhor pegou e fez chover fogo do céu e matou um monte de gente. Isso não vai ficar bem para a tua reputação, Deus. Abraão falou assim, olha a postura de oração. Eu sou pó e me atrevo a falar ao Senhor. Você que ora, tu é um atrevido. Porque tu está falando com um Deus cujo propósito você não sabe. Então pare de sugerir, se sujeite mais em oração. Fale assim, Deus, se for possível, livra de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Apresente para Deus a sua insatisfação, o que você não gosta, o que você pensa que não está legal. Mas no final das contas, fala assim, quem sabe é o Senhor. Pare de falar para Deus quem tem que ser eleito. Pare de falar para Deus como tem que ser a obra. Pare de falar para Deus como tem que ser a sua vida. Pare de falar para Deus como tem que ser o seu cônjuge. Sugira. Diga, se for possível, a minha vontade é essa aqui. Mas como as coisas para ficarem bom tem que ser a sua, Senhor. Então há um conflito dentro de você chamado homem espiritual e homem natural. Um não entende o outro, um não se aproxima do outro. E cá para nós, você já deve ter sido mal interpretado por muitas pessoas quando tomou uma postura em Deus. Gente, uma postura de fé, ela nunca é uma coisa muito legal. Cá para nós, quando eu vou tomar uma postura de fé, eu explico o básico. O restante eu me calo e eu evito ouvir qualquer opinião. No sentido de quando eu olho para a pessoa, eu sei, essa pessoa nunca fez o que eu estou para fazer. Essa pessoa não está onde eu estou. Ela não andou, ela não ouviu o que eu ouvi de Deus. Então ela não vai entender. Isso são conselhos do próprio Deus para mim. Eu tinha uma mania de ficar, devido a um problema emocional, de ter que ter aprovação, de me explicar demais, parecendo que eu estava cometendo um crime quando eu estava vivendo. Então, se eu tenho uma postura de sabedoria com a minha família, com o meu filho, com a minha esposa, eu não tenho que ficar me explicando para todo mundo. O que acontece? Na explicação, não, é que eu estou pensando, assim, teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tomei a postura de que eu ficaria para a igreja. Isso era uma cobrança e eu não tinha qualidade nas coisas que fazia. Aí um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu entendo, poxa, muito nos abençoa seu ministério, tudo mais, parará. Mas o senhor não comprou sua casa. É facinho, brasileiro é assim, a gente faz assim, nos meus 25 anos eu já terei minha casa própria. Porque todo brasileiro aos 25 anos já tem casa, carro, pós-graduado, né? Assim, sarado também, né? Barriguinha sequinha, o que mais que a gente tem de expectativa? Casado, com os cabelos todos no lugar, né? Essas nossas expectativas. Mas essa é a verdade, gente. Quando é que eu teria uma casa? Estou indo para os meus 35 anos, agora consegui, por um milagre que eu nem sei, até hoje eu fico tentando entender, e às vezes eu fico até confuso, comprar uma casa parcelada, junto com a minha sogra. Quase uns 10 anos depois. Eu ia passar 10 anos perdido porque a mente do cara fez conta. Tem muita gente aqui travada na vida espiritual porque alguém tomou decisão por você porque não te aprovou. E você tinha uma postura espiritual que devia ter tomado, de acordo com a sabedoria de Deus, e tu tá aí. Decida hoje quem você vai servir, meu irmão. Sabe por quê? A vida não vai parar para você. Aí vamos lá, chegou no Covid. Hoje essa pessoa está caída da fé, presa nas drogas. Era ela que eu iria ouvir para tomar minha decisão de vida. Você se encaixa? Já viu alguém falando assim, não, faz isso não, cara. Eu sei que você está indo na igreja, mas, não, também não é assim não. Tu tem que ir devagar, né? Não pode ficar bitolado, mas também é quando a pessoa está muito animada. Fanático. Não, cuidado para você não ficar fanático. Custa.
Tem que transicionar. Tem que permitir entender uma coisa. O mundo está conflitando com a mentalidade do evangelho. Eu não posso. O mundo não vai entender, gente. Não é na internet com discurso de ódio, de vamos boicotar a Natura, vamos boicotar o mercado, vamos boicotar até o carro. Agora está sendo boicotado, coitado do Polo. Brincadeiras à parte, isso não muda nada. Isso não muda nada. E as pessoas não são mudadas por isso. Então, entenda uma coisa. Quer ser compreendido? Quer ser o queridinho da turma? Esteja pronto para morrer espiritualmente. Esteja pronto para se desligar da sabedoria divina. Esteja pronto para seguir o lógico. Todo mundo pensa assim. Tá todo mundo, só a igreja aqui, só a igreja. Exatamente isso. Transição. Nós estamos indo para um ambiente que precisa, lá habita a justiça. Então não chega lá um povo injusto. Sabe o que acontece? Há um domínio para levar a pessoa a ter uma mentalidade que ela tem. Toda pessoa precisa de um controle para ter uma mente de acordo com aquele controle. Você está comigo? Romanos 8,5, ele vai nos trazer isso. E eu vou ler, ali a gente pode ler na versão NAA, e depois eu vou fazer a versão aqui diferente para você entender. Os que vivem segundo a carne, olha agora, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Não tem inclinação, é um lado ou é outro, né? Você já entendeu isso? Só que fica melhor. Essa palavra inclinar é uma palavra grega para raciocina, pensa, esquematiza, entende, compreende. Fala de raciocínio mesmo, de eu olhar para o Davi e raciociná-lo. Então está falando o seguinte, quem é controlado pela carne, raciocina, cogita, pensa para a carne. Então você precisa do controle, você precisa de uma natureza para te reger. Agora, não tem como te estar debaixo do regimento da carne, raciocinando de acordo com o Espírito, ou um ou outro. Você vai ter que definir quem você quer ser. Você quer ter... Meu irmão, você acha que igreja é para quê? Porque a gente é tão maluco que a gente precisa de um clã para andar junto. Estava vendo um podcast, indico, do Morada, gente, o UB Podcast. Tudo que me apresentou. Caraca, que achado. Já chorei com aquele podcast. Já fiquei cheio do Espírito Santo ouvindo o podcast. O negócio é louco, irmão. Tu fica 1 hora e pouco ouvindo uma coisa, se alimentando, aprendendo. Recentemente botaram coisa para criação de filho. Tô doido para ver isso. Sem tempo. Mas tô doido para ver. Aí o cara tava lá. Fiquei até os meus 27 anos sem beijar na boca. Cadu casou aqui na igreja como um jovem. Ele já ouviu várias vezes eu falando sobre isso, mas ele nunca me ouviu falar. Você está proibido de beijar na boca. Gente, eu não acredito nesse evangelho. Mas vamos falar aqui. Ninguém aqui sabe que os beijinhos na boca esquentam os negócios no corpo. E a gente não quer parar nos beijinhos na boca. Sendo crente, muçulmano, ateu, à toa, funkeiro, roqueiro, pagodeiro, amusical, eclético. O que eu quero dizer? Todo mundo fica o quê, gente? Excitado. Eu não me imaginava pregando no domingo, chutando capeta, expulsando demônio, curando enfermo, e depois indo para casa da minha noiva me esfregar com ela. Eu ia ser mais um pastor desse aí, cara, tarado, que fica olhando a mulher dos outros, e tem um monte aí. Recentemente um perdeu o microfone, o cara falou, esse pastor que me batizou, estou 10 anos na igreja, pegou minha esposa. Eu ia ser mais um, consumido pelo sexo. Não, isso não é ser raciocínio de homem. Isso é ser safado. Isso é outra coisa. Te ensinaram que masculinidade é você olhar um traseiro e já imaginar 1001 coisa. Não, isso é doença. Gente, como que a mente vai levar a gente para um lugar onde nós não estamos? Isso é escravidão. Você vai estar o tempo todo com a sua esposa e com outra na cama. Você tem noção de que fantasia é doença? Se imaginar o que você não é adoecer? Não brinca com a tua mente, indivíduo. Estão tentando te plantar atestado de burrice e tu está comprando a ideia. Tu é o machão, tu é o homenzão, taradão. Teve um dia, cara, eu estava no ônibus, aí eu fiquei observando o rapaz do meu lado. Ele foi. Todas as mulheres. De repente tinha uma idosa, cara, ele pegou. Eu falei, não. Caraca, cara, tem pedofilia, isso aí é o quê, gente? Me ajuda aí. Pô, senti vontade de bater nele, cara, era uma idosa. Ele cobiçou a senhorinha. Ele tinha que cobiçar o bolo da mulher, mas...
Caraca, cara. É uma doença, gente. O cara fica assim, você já viu um homem consumido? É um nível de possessão. Controle e mente. O que te controla faz você se inclinar. Tu já viu por que tu raciocina tudo de forma... Por que tu não pensa no valor das coisas excedendo o valor financeiro? Tudo o cara põe valor. Cara, a pessoa se relaciona... Eu custei para entender isso, eu sou muito bobo. A pastora falou assim, fulano Beltrano se relaciona com pessoas por causa das coisas que ela tem. E eu custei, falei, não, que isso? Não acredito que alguém use uma pessoa assim. Gente, eu levei muito tempo e daqui a pouco, quando eu vi diante dos meus olhos a pessoa usando a outra, eu fiquei tão decepcionado, falei, meu Deus, minha esposa falou. Eu não sabia que essa pessoa era assim, se vendendo, se prostituindo. Só não deu o corpo, mas é prostituição. Mas por que, gente? Não tem como. A pessoa raciocina de acordo com o que a controla. Você está inclinado para onde? Gente, eu não sei vocês, eu só penso ultimamente numa coisa. Cara, eu quero ganhar um maior número de pessoas porque eu não acho que eu vou ficar 10 anos mais aqui na Terra. Eu não estou pensando em morrer, não. Podem ficar tranquilos. Não tenho pressa para isso. Eu acredito que Jesus volta. Não tem data. Mas eu não acredito, mas... Gente, tá muito maluco. Vocês conhecem Iago Martins, 2 dedos de teologia? Quem conhece? Não acredito. Você vai lá no YouTube, curte o canal do cara e se vê vídeo, dá like, porque é o trabalho deles e vocês estão consumindo, então pague o trabalho da pessoa, dê like. Se for possível, compartilhe. Eu não compartilho, mas todo vídeo que eu gosto eu dou like. E os que eu não gosto, não dou dislike. Eu ignoro. Gente, é o trabalho da pessoa, se eu estou consumindo, eu tenho que pagar. Você entende? Muda essa mentalidade aí, irmão. 2 dedos de teologia. O Iago Martins é um pastor seríssimo, novo, um pastor seríssimo, um teólogo. Ele colocou agora recente os casos de abuso sexual dos Estados Unidos. Com muito respeito, ele falou a respeito. Dá uma olhada. Dá uma olhada. A igreja, muitas pessoas têm Bíblias de John MacArthur. É possível que alguns aqui tenham. Livro de John MacArthur. John MacArthur hoje está fazendo parte de uma defesa de uma pessoa, casos de pedofilia, vários casos na igreja dele, e ele está defendendo. A igreja, ela está perdida. Vai acontecer... Você está me ouvindo? Me escuta, por favor. Vai acontecer um movimento, irmão. É sério. Cristo sempre fez isso. Vai haver um levantamento da igreja. A decadência moral, santidade da igreja está caindo. Quando Jesus vê isso, ele levanta. Vai haver uma explosão de santidade, de pessoas santas, e vai haver uma pregação do evangelho. E quando a gente conseguir uma pregação em massa do evangelho, um negócio agressivo, eu estou dizendo assim, de muito, da gente ver pessoas querendo mesmo levar a mensagem da salvação, como se fosse assim, cara, tá voltando, vambora, eu quero que tu vai comigo. A pregação vai ser quase essa. Eu vou para o céu, eu me recuso te deixar aqui. Você está entendendo? Isso vai acontecer. A igreja dos últimos tempos não é decadente. Ela é assim, é uma combatedora, alguém que vai ter que lutar, militar. O ministério vai voltar a ser lugar de militância, de luta, de guerra. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que guerrear com as armas de Deus. Agora, presta atenção, nós não ficaremos decadentes, mas está acontecendo, gente. Isso é triste, mas para mim não é som de fim. É o começo da música da festa. Eu estou começando a olhar isso falando assim, já que os homens falharam, o que o Senhor tem para nós? Eu falei isso para o meu sogro. Antes do meu sogro partir, eu falei, pastor, toda vez que a igreja, Deus, então pastor, vai acontecer. Ele falou assim, Jefferson, não acredito. Ele via tudo isso. E ele falou, já era, nós perdemos. Como não? A igreja sempre, ela não morre. Ela não morre, gente. Deus sempre tem seus remanescentes, sempre tem sobrevivente no meio disso tudo. Eu espero que você seja um deles. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que isso significa? Vindo daquela frase que você não conhece a mente de Deus e a resposta é verdade. Ele está dizendo o seguinte, apesar de você não entendê-lo, porque você não pode, você pode ter o raciocínio dele. Vou te explicar. Você pode talvez ficar frustrado com várias coisas que você vê de Deus. Parecer que Deus está ausente. Mas você pode ter a mente para compreender a justiça, a retidão de Deus, a bondade de Deus. Você pode ter raciocínio de Cristo. Ou seja,
A sua mente precisa mudar. Olha agora, você vai entender. Não se conforme com este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma coisa fajuta aí, uma pregação dizendo que tem a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, mas você tem que andar na perfeita. Gente, para tudo. Quando eu falo, essa comida está quentinha, fresquinha e bem temperada, são 3 atributos de uma coisa só. Eu não estou dizendo o seguinte, ela pode estar quentinha sem estar gostosa. Não, pelo amor de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que eu só vivo essa vontade se eu transformar a mente. Então, se a minha mente não transiciona, eu não experimento. Se a minha mente não transiciona, eu não entro em Deus. Por que não, pastor? Porque eu vou repelir. A minha mentalidade vai falar para Deus, eu não quero. A minha mentalidade vai falar para Deus, não é assim, não faz sentido, Deus, não é lógico, eu não vou me prostrar ao Senhor, porque isso não é lógico. O Senhor está me pedindo uma coisa que parece me prejudicar. No raciocínio 2 mais 2 igual a 4, você vai chegar e falar assim, a lógica não bate, Deus. Deus vai falar, exatamente, você não tem como me pensar, você não tem como me compreender na tua lógica, você vai ter que me raciocinar nos teus princípios. Pega, meu irmão, por favor, princípios. Deus não vai se explicar, mas você pode olhar para os princípios, você pode olhar para aquilo que Deus tem para te apresentar, e eu não quero fechar a questão, mas alguém morreu, Deus tem sempre uma forma de você pensar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, comecei a perder outro, pessoas que eu amava, começou a ficar um mundo meio estranho, e para desgraça minha ainda li uma frase, o mundo tem ficado um pouco mais chato com a partida de alguns. Eu falei, é verdade, comecei a me sentir assim. Depois eu pensei, não, para tudo. A pessoa teve a militância dela, o tempo dela e foi. Eu estou aqui. Desculpa, vivo o luto, mas eu não morro com quem morre. Quando eu morrer, eu vou. Pode ficar tranquilo, quando eu morrer, eu vou, tá, irmão? Não volto para puxar teu pé. Você que não vinha na igreja, não, pode ficar tranquilo. Quando eu for, eu vou. Mas enquanto eu estou aqui, eu comecei a pensar, falei, não, para aí, eu tenho que entender isso tudo. E comecei a descobrir uma coisa, crente não pode querer ter vontade de morrer, nem querer ter vontade de morrer, porque a Bíblia diz quão precioso é aos olhos do Senhor a morte do justo, é precioso para Deus te matar. Então eu comecei a pensar, essa história aí, quando eu falo assim, Deus, eu estou cansado, aí eu penso bem, falo, Deus, renova a força aí que eu vou trabalhar. Por quê? Essa história de ficar melancólico, falar, deixa eu ir. Pode ser um dia que ele te cansa e fala, para. Aí o pessoal fala, olha que bonito, ele dormiu, morreu dormindo, descansou. Deus parou o coração, falou, chega, eu gosto disso, vem para cá. Gente, ele está lá, você está aqui, você pode comungar com ele, vai chegar a tua hora, mas pelo amor de Deus, cumpre uma missão, deixa um legado, faça alguma coisa, deixa teu rastro, deixa Deus usar a sua vida para a vida de pessoas, para com isso, morrer, pode esperar. Agora, por que quem segue os mandamentos do Senhor tem seus dias prolongados? Deus gosta de longevidade, gente. Viva muito, por favor. Para quem é pecador em curtos dias, veja quantos textos tem sobre isso. No Decálogo, 10 mandamentos principais. Qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias. Esse é o primeiro mandamento, disse Paulo, com promessa. E te vá bem em todas as coisas. Então Deus nem quer seu insucesso e Deus também não quer sua morte prematura. Deus quer que você viva bem e viva muito. Eu estou preocupado agora. Teve uns jovens que ficaram assim. Para ficar tranquilo, irmão, você vai passar no Enem, tua vida vai ficar boa. Tiago 3,13 diz, vocês são sábios e inteligentes? Demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Quem é sábio e inteligente? Mostra. Ou seja, essa palavra mostrar ali é demonstrar, é como se fosse, vou exemplificar com um comportamento. Isso é ser sábio. O sábio age, o sábio fala. Deixa eu te pedir uma coisa. Começa a mudar isso aqui, ó. Porque sabe o que vai acontecer? Se você não entrar na sabedoria de Deus, provavelmente, lembra? A mente de Deus está lá, você está aqui, ó. Se você não entrar na revelação para que você entenda a mente dele, não é saber de Deus, porque você não vai saber. Nós já entendemos isso aqui pela mensagem. O que você vai ter é do Espírito, uma forma de raciocinar conforme Deus. Meu irmão, para tudo. Teus amigos, tuas amigas, tua família, se está te ensinando contrário ao Evangelho, se está te desorientando, se está te pedindo postura que não é de Deus, meu irmão, renegue, por favor.
Você não pode andar para agradar este mundo. Andar com Deus, às vezes, é contrário à lógica, gente. Eu estou te falando que muitas das vezes não fez sentido para mim. Eu já chorei obedecendo a Deus, falando assim, por quê? Eu estava ali com prazer de obedecê-lo, mas eu estava ali irritado, falando, por que toda hora eu? Por que sempre eu? Por que eu que tenho que estar sempre dessa forma? Por que o Senhor mira em mim, me pede umas coisas que... Não, eu não vejo isso. Eu vejo fulano sendo autônomo da vida dele, fazendo o que ele quer. Por que eu tenho que ter certas posturas, Deus? Chegou uma hora que, gente, é sério. Eu estou falando aqui para você, não quero plantar aqui nem de santarrão e nem muito menos de... Você já tem minha vontade. Às vezes é difícil. Às vezes tu fala assim, por que, cara? Faz mais sentido eu fazer isso aqui. Eu planejar, eu ter ponto A, ponto B, eu saber qual é os meus passos para chegar lá. Faz muito mais sentido. Aí Deus fala assim, sai da tua terra e anda. Por que não dá os passos? Por que não dá muito, não se explica mais tudo? Deus, aí depois tem que vir, daqui a um ano tu vai ter um filho. Aí tu olha assim para a Sara tá lá, mochibenta, coitada. Não, era bonitinha. Pitelzinho, de 90 anos. A Sara era um pitelzinho de 90 anos. A mulher que, acho que estava igual Sara, a senhorinha que o rapaz cobiçou lá no ônibus. Não faz sentido. Abraão olhou para o corpo dele e diz a Bíblia que ele não pensou nisso. Você entendeu a questão? Às vezes andar na fé é uma questão de desligar o que você vê. Ignorar as circunstâncias. Falar, não faz sentido, mas beleza. Pegou, meu irmão? Não é que você vai andar no escuro. Você só vai obedecer uma ordem que não faz sentido. Eu quero te explicar isso, por favor. Andar em fé não faz sentido, gente. Não vai fazer sentido, porque Deus não faz sentido. E se você for procurar sentido nisso tudo, boa morte espiritual para você. Se você for procurar sentido nisso tudo, boa descrença para você. Bom desvio. Te vejo distante do Pai. Eu estou te dando tchau. Você vai morrer, porque Deus não vai sentar para se explicar. Ele não faz isso. Desafie Deus e você vai ficar frustrado, porque Ele não participa de desafio. Teve uma vez que aqui na igreja, a gente parecia, a quinta série desceu em nós os homens, nós falamos assim, vamos ver quem vai terminar o rebaixamento primeiro. Menino, tu tinha que ver o crossfit do Paulinho, cara, para vencer a equipe do Anselmo na cozinha. O Paulinho, não, vambora. Ele pulava, ele, bota o latão. Aí eu, que isso, Paulinho? Virei o latão, ele subia em cima do latão, assim, num pulo, botava a placa, fura, pastor. Eu falei, gente, em 1 hora já estava com a placa de LED ali, a placa de LED embutida, 2. E ele falou assim, acabamos primeiro, vamos lá falar com eles. A gente compete. Deus, ele não tem essa necessidade. Você vira e fala assim, se tu é bom mesmo, me mostra. Ele fala, desculpa, eu vou provar nada. Jesus fez isso. Se você é Deus, mostra um sinal pra gente. Ele falou, não, vai ser o do Jonas e da baleia. O filho do homem vai passar 3 dias debaixo da terra, depois ele vai vir, tá tudo certo, é isso aí. Não, mostra outro sinal, um sinal. Para você fazer isso tudo que você está fazendo aqui, mostra um sinal. Ele falou, não. Eu vou destruir esse templo em 3 dias, em 3 dias eu vou reconstruir. O que ele está falando? Vou te dar um negócio sem lógica. Vou morrer e vou voltar. Pegou, crente? Vou morrer e vou voltar. Esse vai ser o meu sinal. Esse vai ser o seu raciocínio. Se tu quiser, é isso que eu tenho para você. Do contrário, eu não vou me explicar e nem vou te convencer. Deus não convence ninguém. Deus salva você pela loucura da pregação. Olha aí. É isso que o texto está dizendo. Não é o poder do discurso, é a loucura. Quanto maior a loucura, mais Deus está nela. Uma pregação muito lógica, desconfia. É só o homem lendo um livro te traduzindo o que ele entendeu. Se ele for bom de compreensão e de fazer uma síntese, ele passa bonito como um bom pregador. Agora, se ele for de Deus, ele faz coisas que é o que um pregador deve fazer. Pregar de forma louca. Anunciar aquilo que deveria salvar as nossas vidas. E a gente se agarra nisso. E a gente fala, é nisso que eu vou pegar para me salvar. Hoje você sai daqui com um compromisso, meu irmão. Olha aqui. Se inclina para o Espírito. Deixa ele tomar sua mente. Conforme o raciocínio do Espírito, compreenda. Você não será compreendido. E detalhe, não fará muita lógica, mas você terá princípio para raciocinar. Por favor, seu dinheiro, sua família, o mundo, não raciocine ele de forma carnal. Não raciocine ele de forma carnal. Muda, por favor. Seu casamento, não é descartável. Igual tá. Minha amiga se separou, está até melhor, pastor. Está nada, ela está fingindo. Ela está na rede social. Ela está fazendo a propaganda, o marketing. Eu quero saber quando essa pessoa olha para Deus, se ela é plena. Porque plenitude só em Deus.
Quero saber se em Deus a pessoa é plena. Pastor, eu tenho um amigo, pastor, ele está roubando, ele está sonegando, ele está fazendo acontecer. Cara, o cara só prospera. O quê? Você diz que ele tem dinheiro? Ou que ele anda para frente? Essa vida não está progredindo. Dá uma olhada direitinho, querido. Essa pessoa deve andar não para frente. Vai por mim. Eu já vi vocês aqui cobiçando realidades que depois eu fui saber a fundo. Eu falei, hã? Eu falei, meu Deus, o crente lá da igreja estava cobiçando isso. É sério. Eu não estou falando de hipótese, não. Eu já vi. Vocês falando, fulano está muito bem, está muito assim, está muito assado. Aí eu fui saber a verdade. Vai por mim. Fulano estava uma desgraça, passando aperto, e você querendo a prosperidade dele. Tem uma música que eu gosto. Ela diz o seguinte: eu não entendo, mas eu confio. Minha vida está nas mãos do Criador dos céus. Por que eu gosto tanto dessa música? Porque ela prega claramente que se ele fez o que fez, se ele fez tudo o que fez, como é que a gente não pode confiar nele? Ele é o Deus, gente, que tentou se traduzir, que tentou se explicar, mas que conhecia a nossa limitação. Fale para Deus, Deus, muda a minha mente. Pastor, se eu tiver dinheiro, eu vou me perder, não é? Crente não pode ter dinheiro, não é isso? Para ser fiel? Negativo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pastor, se eu tiver instrução, se eu estudar, eu vou me perder, não é? Negativo. A pergunta é, você vai ter dinheiro e o dinheiro, a mentalidade que você vai lidar com ele, vai ser da carne ou do espírito?